Pai Celestial, como é bom estar na Tua presença, Deus, nesse dia, Senhor, que se chama hoje. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco, não apenas nesse momento em que estamos aqui reunidos de forma online, de forma, Senhor, virtual, mas em todos os momentos o Senhor está conosco, em todos os dias o Senhor está ao nosso lado, Deus. A Tua palavra diz que ainda que passássemos pelo vale da sombra e da morte, o Senhor estará conosco, porque o Senhor é o nosso pastor e de nada temos falta, Deus. Pai, muito obrigado por este dia, Senhor, porque podemos chegar na Tua presença, Deus. Obrigado, Senhor, porque estamos numa nação onde temos liberdade para Te adorarmos, para expressarmos a nossa gratidão, o nosso louvor de forma aberta. Obrigado, Deus, pela cidade de Rio Negro que nos acolhe, Deus. Obrigado, Senhor, pela cidade de Mafra, Senhor, vizinha aqui. Obrigado, Senhor, por estas duas cidades, Senhor, que podemos cultuar, podemos estar presentes, ó Deus. Obrigado aqui pelo estado do Paraná, pelo estado de Santa Catarina. Pai, obrigado pelo nosso Brasil, Deus. Pai, neste dia, Senhor, nós declaramos, Senhor, céus abertos sobre a nossa nação, Deus. Pai, nesse dia nós declaramos céus abertos sobre o nosso Brasil, Deus. E nesse dia, Senhor, nós declaramos céus abertos, Senhor, sobre cada casa, Senhor, sobre cada lar que está acompanhando, está participando, Senhor, deste culto, Senhor. Aí o Senhor, onde pessoas estão nos acompanhando, Senhor, assistindo, participando, Senhor. Eu quero pedir agora que o Senhor esteja, Senhor, sobre cada lar, Senhor, sobre cada família. Pai, que o Senhor esteja adentrando, Senhor, agora, Deus. Pai, em nome de Jesus, para que possamos continuar abençoados, Deus. Pai, obrigado, Senhor, pelas pessoas que estão conosco, através do Facebook, pessoas que vão depois nos assistir pelo YouTube, mas que agora presencialmente estão conosco. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado pelo Rio Mafra Mix, que está nos retransmitindo nesse momento ao vivo. Obrigado, Senhor, pela vida do Rafael, do Rodrigo, Senhor, que tem se empenhado, Senhor, para que essa transmissão possa chegar, ó Deus. Pai, obrigado, Deus. Pai, obrigado, Senhor, pelas pessoas de perto e de longe que nos acompanham. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Querido, é um prazer estar com você, é um prazer estar com a sua família, aí no seu lar. Ainda não podemos nos reunir presencialmente, mas podemos cultuar a Deus, podemos louvar a Deus, podemos exaltar a Deus. Nós aqui na igreja, nós aqui no templo, né? Porque a igreja somos todos nós, a igreja somos nós. Nós aqui no templo, você aí na sua casa, com sua família, talvez você sozinho, mas enfim, o Espírito Santo está aí com você, o Espírito Santo está presente, tanto aqui quanto aí com você, querido. Obrigado aos nossos irmãos do Ministério de Música, que de forma tão gentil e tão especial estão aqui. Que Deus recompense a cada um de vocês, que Deus recompense a família de vocês. Estamos tomando todos os cuidados aqui, né? Mas é bom ter vocês aqui, adorando a Deus, levando as pessoas
nos seus lares a adoração. Obrigado. Hoje, queridos, será o nosso culto de ceia. E nós vamos fazer a nossa ceia logo depois da mensagem de forma virtual, né? Então, se você puder, preparem na sua casa já um pedaço de pão, um cálice, né? Com suco ou com vinho, enfim, se você tiver. Já deixa preparadinho para que ao final você possa participar conosco. E podemos adorá-lo, podemos bendizer o seu nome. Logo, logo estaremos novamente de forma presencial, logo estaremos novamente de forma física aqui, já estamos contando os minutos, né, para estarmos juntos novamente, querido. Então, que Deus esteja aí no seu lar, louvando e adorando a Ele, que é digno de toda a honra, de toda a glória. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 21. Nós vamos ler dos versículos de 1 até o 11. Por gentileza, Evangelho de Mateus, capítulo 21. Vamos ler dos versículos 1 até o 11. Glória a Deus. Mateus capítulo 21, versículos de 1 até o 11. Amanhã, enquanto os nossos músicos descem, amanhã à noite, às 20 horas, você está convidado a participar virtualmente, né, online, da nossa reunião de imersão, um estudo que nós temos feito na Palavra de Deus, viu, querido? Amanhã, às 20 horas. Queridos, Mateus capítulo 21, versículos de 1 ao 11, diz assim: E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês, logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-no e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta: Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: Quem é este? E a multidão respondia: Este é Jesus, o profeta da Galileia. Amém? Queridos, este episódio, esta história, né, que todos nós conhecemos como a entrada triunfal, quando Jesus está vindo para Jerusalém, na semana da Páscoa, nos dias em que antecedem a sua morte, nos dias em que antecedem a sua crucificação, nos dias que antecedem a crucificação. E o texto diz que Jesus, então, ele manda os seus discípulos para que buscassem um jumentinho,
O texto de Mateus aqui fala da jumenta com seu filho, com o jumentinho. Os outros evangelhos falam apenas do jumentinho, mas enfim. E Jesus então, ele monta neste jumentinho e adentra a cidade de Jerusalém. E o versículo de número 10, eu quero ir direto para o versículo 10, queridos, que diz assim: quando Jesus entrou na cidade, houve uma festa, O versículo 9 diz que as pessoas gritavam, as pessoas comemoravam, as pessoas jubilavam, e diziam: Hosana, o filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Mas no versículo 10, diz que quando Jesus entrou na cidade, toda a cidade ficou alvoroçada. Algumas versões dizem agitada. O vocábulo grego aqui é exeiste, que significa literalmente sacudir, comover, sacudida como por um terremoto. Nós vemos então, queridos, que exatamente isso que aconteceu. Jesus, ele adentra a cidade. Quando ele entra na cidade, ele causa um alvoroço. A presença de Jesus, queridos, ela causa um alvoroço no mundo. Jerusalém foi literalmente sacudida pela presença de Jesus ali. É interessante que em Atos capítulo 17, versículo 6, relata que quando os discípulos, quando o apóstolo Paulo chega numa cidade, Atos 17, 6, diz assim: mas não achando, trouxeram a Jasson e alguns irmãos à presença das autoridades da cidade, clamando: estes têm alvoroçado o mundo. Chegaram aqui também. Aqueles que têm alvoroçado o mundo chegaram aqui também. Queridos, é interessante que a presença do Espírito Santo muitas vezes é relatada na Bíblia como um acontecimento seguido por um terremoto, por um mover do local onde estavam reunidos. Por exemplo, Atos capítulo 4, versículo 31 diz: e tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Quando Paulo estava na prisão, em Atos capítulo 16, versículo 26, diz: e de repente sobreveio um terremoto tão grande, que os alicerces do cárcere se moveram. Queridos, o dia em que Jesus entra em Jerusalém, um alvoroço acontece naquela cidade. Quando os discípulos chegam numa cidade, um alvoroço ocorre ali, e as autoridades, as pessoas daquela cidade dizem: olha, aqueles que alvoroçaram o mundo chegaram aqui também. Queridos, Jesus quando chega em algum lugar, Jesus quando chega na sua vida, querido, quando ele entra no seu coração, quando ele entra na sua casa, quando ele entra na sua história, quando ele entra na sua família, queridos, ele causa um alvoroço. A sua vida jamais será a mesma a partir da entrada de Jesus nela. Sabe por quê? Porque quando Jesus entra na sua vida, quando Jesus entra no seu coração, quando Jesus entra na sua história, o seu coração, a sua vida, o seu corpo. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz assim que Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Antes de Jesus entrar na minha e na sua vida, querido,
Eu e você estávamos mortos, o nosso espírito estava morto. Nós éramos apenas carne, o nosso corpo físico e a nossa alma. Porque quando Adão e Eva pecaram lá no jardim do Éden, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E Deus havia dito para Adão, para Eva, que se eles comessem daquela árvore, certamente eles morreriam. E de fato, o seu espírito, ele morre. E eu e você, queridos, já nascemos de Adão. Eu e você nascemos de Adão. Eu e você nascemos a partir de Adão. Nós temos estudado isso aqui nas nossas segundas-feiras, né? Eu e você nascemos a partir de Adão. E a partir de Adão todos pecaram. E porque todos pecaram, então, nós já nascemos mortos espiritualmente. Mas quando entregamos a nossa vida a Jesus, né, aquilo que Paulo fala ali em Efésios 2:1, que já lemos, diz, Ele nos vivificou. Então, quando Jesus entra na sua vida, quando Jesus entra no seu coração, querido, você passa novamente a viver. Quando Nicodemos vai procurar Jesus, isso está relatado lá em João capítulo 3, e ele vai procurar Jesus, e Jesus diz, olha, necessário vos é nascer de novo, se você quer entrar no reino de Deus. E ele diz, mas como eu vou fazer isso? Como que eu vou voltar, vou entrar novamente no ventre da minha mãe? E Jesus diz, não, você vai nascer, você nasceu fisicamente, então você é natural, você é físico. Mas agora você precisa nascer espiritualmente. Querido, quando você e eu entregamos a nossa vida a Jesus, e se você ainda não entregou, você pode fazer isso nessa noite. É muito simples, é muito fácil. A Bíblia diz que Ele está à sua porta e bate. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e serei com ele e ele comigo. E a partir do momento em que Jesus entra no nosso coração, querido, o nosso espírito, ele passa a viver. E a partir do momento em que o espírito, ele vive dentro de você, começa também uma luta dentro do seu interior. Porque até então, quem comandava a sua vida era a sua alma, era o seu corpo, era o seu físico. Você fazia simplesmente o que a sua carne queria, o que o seu corpo queria. Mas de repente Jesus entra e agora o seu espírito está vivificado, o seu espírito está novamente vivo. E o primeiro terremoto que acontece é dentro de você, porque agora você começa uma luta interior para fazer e para experimentar a vontade de Deus na sua vida. Queridos, Jerusalém foi alvoroçada com a presença de Jesus, ao ponto daqueles que governavam Jerusalém, aqueles que detinham as suas práticas religiosas, os líderes religiosos, conspirarem para matar Jesus. Marcos capítulo 11, versículo 18, que narra também essa história, diz assim, os escribas e os principais sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para matá-lo, pois temiam, porque toda a multidão estava admirada da sua doutrina. Querido, você então experimenta uma transformação na sua vida. Você então experimenta uma transformação, e essa transformação gera dentro de você esta luta interior. Essa transformação, querido, gera também muitas vezes na sua casa, na sua família, as pessoas que te conheciam até ali, agora vão olhar para você de um modo diferente.
as pessoas da sua família, as pessoas da sua casa, as pessoas que trabalhavam com você. Queridos, mas a presença de Jesus, ela é boa. A presença de Jesus é maravilhosa. Porque somente com Ele, eu e você temos vida. Somente com Jesus, eu e você temos a vida eterna. O apóstolo João diz que o testemunho é este: quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem, já está morto. Então, ter Jesus é maravilhoso. Receber a Jesus é maravilhoso. Pastor, mas e esse terremoto, esse agito, né? Queridos, esse agito é porque o mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas eu e você, Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ter Jesus, a presença de Jesus, queridos, Ele é a luz do mundo. Agora, eu e você só vamos experimentar plenamente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida a partir do momento que nós permitirmos que a nossa alma, o nosso corpo, mas em especial a nossa mente, né, nossa alma, seja também transformada pela palavra de Deus. Essa luta interior que existe dentro de você, essa luta interior que existe dentro da sua vida, ela vai acabar o dia em que você submeter a sua alma à palavra de Deus. O dia em que você permitir que a palavra de Deus governe a sua mente, não apenas o seu coração, não apenas o seu espírito, mas todo o seu corpo. E como que nós fazemos isso? Renovando o nosso entendimento. Querido, eu e você precisamos nos alimentar da palavra de Deus, que é a única verdade. A nossa alma, ela recebe, a nossa mente, ela recebe diariamente milhares, enfim, uma quantidade exuberante de informações, de notícias, e principalmente nesses dias que eu e você estamos vivendo, né? Tem certos canais de televisão que se você colocar, você sai deprimido, você sai moribundo, de tanta notícia ruim, de tanto conselho errado. Mas a palavra de Deus, ela é a verdade. Ela é a verdade. E quando eu e você conhecemos a verdade, a Bíblia diz, ela nos liberta. O conhecimento da verdade nos liberta. Então Jesus entra na sua casa, Jesus entra na sua vida, Jesus entra na sua família, querido. Agora você precisa permitir que a palavra dele entre também na sua casa, entre também na sua vida, entre na sua família. Querido, você e eu precisamos permitir que a palavra de Deus entre dentro de nós para gerar transformação, para que então nós possamos experimentar. E experimentar aqui de Romanos é semelhante a degustar, né? É você provar e ver que é bom. Querido, tem comida que eu e você às vezes não gostamos porque não fomos acostumados com ela. Então eu quero convidar você a experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Como? Transformando a sua mente pela palavra de Deus, conhecendo, se aprofundando, lendo a palavra. Jesus, ele causa alvoroço.
Muitas pessoas estão assustadas com o que está acontecendo no nosso país, né? Hoje, muitas pessoas dedicaram tempo, muitas pessoas dedicaram parte do seu dia, né? Algumas orando, algumas jejuando, pela nossa nação. Agora, eu não sei se você está compreendendo o que está acontecendo na nossa nação. No final do ano passado, eu não sei se você se lembra, o nosso presidente, ele, num culto no Palácio do Planalto, ele convidou Jesus. Ele declarou que ele recebia Jesus Cristo no Palácio do Planalto. Vocês lembram desse culto? Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Não é o jejum que você fez hoje que vai mudar o nosso Brasil. Não. O que está mudando o nosso Brasil, o que mudou o nosso Brasil, foi esse momento em que o nosso presidente, a autoridade constituída sobre a nossa nação, num culto dentro do Palácio do Planalto, ele recebeu Jesus Cristo ali. E queridos, eu não sei se você percebeu, mas de lá para cá, olha como a nossa nação está agitada. Quantos levantes contra o nosso presidente, quantas pessoas falando indignadas, isso e aquilo. Tudo isso está ocorrendo por quê? Porque Jesus adentrou no governo da nossa nação. E deixa eu dizer uma coisa. O que precisa agora é que ele adentre também nos nossos governos estaduais, nos nossos governos municipais, no nosso legislativo, no nosso judiciário. A nossa oração, querido, deve ser esta, que assim como Jesus entrou no governo da nossa nação, que Jesus entre também no governo dos nossos estados, dos nossos municípios. E se você, prefeito, se você, governador, estiver me assistindo, faça a mesma coisa. Convide Jesus para adentrar no seu governo. Receba Jesus. A realidade que nós precisamos, queridos, é que cada pai de família receba Jesus dentro da sua casa. Que cada um de nós possamos abrir as portas do nosso coração, da nossa empresa, das nossas ruas, da nossa cidade, para que Jesus possa adentrar ali, querido. E deixa eu dizer uma coisa. Talvez você possa estar assustado, né? Mas Jesus vem, faz uma agitação, um terremoto, né? Como eu disse ali no começo, né? Um alvoroço. Mas a boa notícia que eu tenho, querida, é que Jesus venceu. E se eu e você estivermos com Ele, nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Por isso eu te digo, no meio de tudo isso que você está vivendo, no meio dessas notícias que estamos recebendo, desta pandemia, de tudo isso que estamos vendo ao nosso redor, querido. Você e eu precisamos de Jesus. E se estamos com Jesus, nós somos mais do que vencedores. Não precisamos temer mal algum. O salmista Davi diz: o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. Querido, que experiência maravilhosa que Davi tinha. Ele conhecia, ele era pastor de ovelhas, e de repente ele se vê na posição de uma ovelha, e ele diz: o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, mal algum eu temeria. Sabe por quê? Porque
o seu pastor, porque Deus estava com ele. Se Jesus estiver contigo, se Jesus estiver na sua casa, se Jesus estiver no lar, o salmista diz: não temerei más notícias. Queridos, é por isso que eu e você podemos andar com fé, eu e você podemos crer que tudo isso que está ocorrendo vai passar, e já passou, mais rápido do que você imagina, querido. Você, querido, não precisa temer, você não precisa ficar assustado, assombrado, porque Ele está com você. Ele está com você, querido. E o que nós estamos vendo, tudo isso, dentro da nossa nação, é reflexo deste momento. Mas eu tenho uma palavra para dizer e para declarar: céus abertos sobre o nosso Brasil, querido. Nunca mais o nosso país vai ser o mesmo. Não por causa do meu jejum, não por causa do seu jejum, não por causa desse dia, mas porque Jesus adentrou no nosso país, Jesus foi recebido no nosso país, e por causa daquilo que Jesus fez há 2000 anos atrás. Esta é a vitória, esta é a nossa certeza, queridos. Foi bom, foi maravilhoso vermos igrejas, povos, pessoas se unindo em oração no dia de hoje. Foi maravilhoso que dias como esse aconteçam mais e mais. Mas que eu e você sempre tenhamos a certeza de que tudo foi conquistado por Jesus. Por Jesus. E nele nós temos a vitória. Querido, por isso eu quero te dizer nessa noite, se você ainda não abriu a porta do seu coração, se você ainda não abriu a porta da sua casa para Jesus entrar, faça isso. Convide Ele. Agora, convide Ele. Não apenas pelo momento em que você está vivendo, não apenas pelo medo que talvez você esteja enfrentando, mas convide Ele pelo amor dEle por você. Versículo 10 do texto que nós lemos diz que, 10:9, né? Diz que a multidão saudou Jesus com hosanas, né? Hosanas é salve, louvado, bem-vindo, bendito, aquele que vem em nome do Senhor. Mas essa mesma multidão, uma semana depois, estava gritando: crucifica-o, crucifica-o. Muitas vezes eu e você somos levados, né, pela emoção, somos levados. Muitas pessoas que estavam ali gritando, né, salve, glória, seja bem-vindo, rei, né, vem aquele que vem em nome do Senhor. Na semana que vem, estava ali com a mesma multidão, gritando: crucifica-o, crucifica-o. Mas eu e você precisamos ter convicção na nossa vida. Convidar Jesus para vir morar dentro de nós e permitir que Ele permaneça. Permitir que Ele continue vivendo através de um ambiente. Então, querido, nessa noite, permita que o Espírito Santo adentre no seu coração. Permita que o Espírito Santo adentre na sua casa, na sua família. Aí onde você está, querido, eu quero convidar você nesse instante a parar o que você está fazendo. Talvez você está arrumando a mesa ali para jantar, talvez você esteja me assistindo, acompanhando esse culto, mas eu quero convidar você a parar nesse instante o que você está fazendo e fazer uma oração comigo, convidando Jesus para entrar na sua casa, para entrar no seu coração. Faça isso agora, aí onde você está. Se você estiver com a sua família, convide
as pessoas da sua família, convide quem está aí com você a fazer essa oração juntos. Convide as pessoas que estão aí. Diga, vamos convidar Jesus para adentrar na nossa vida, vamos convidar Jesus para entrar aqui na nossa casa. Faça isso, querido. Chame os seus filhos. Faça desse momento um momento de entrega, não apenas pessoal, mas da sua casa, da sua família, da sua história. Convide Jesus para entrar nos seus negócios, na sua empresa, no seu trabalho. Você pode fazer essa oração comigo? Você deseja fazer essa oração comigo? Então, querido, aí onde você está, diga assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que veio em carne, em sangue, e eu creio que o Senhor morreu pelos meus pecados. Nesta noite, eu Te recebo no meu coração, na minha vida, e Te recebo na minha casa, na minha família, na minha história. Pai Celestial, muito obrigado pela salvação da minha vida. Espírito Santo, habita comigo e em mim todos os dias. Amém. Querido, a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 12: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você fez essa oração pela primeira vez, dê um alôzinho para nós ali na nossa página do Face, você que está nos assistindo agora. Se você vai nos assistir depois, manda uma mensagem com seu nome, para que a gente possa orar por você, te conhecer. Tá bom? Querido, esse tempo em que nós estamos vivendo, esse momento em que nós estamos vivendo, é um momento de paz. É um momento de nos encontrarmos com Jesus. Pastor, mas como assim de paz? Dentro de tudo aquilo que nós estamos vivendo, possibilidade de desemprego, possibilidade disso, daquilo. A Bíblia fala que em Jesus nós temos a paz que excede todo entendimento, porque nele nós temos a vitória. Nele nós somos mais do que vencedores. Querido, eu quero te convidar agora, você que está aí na sua casa. Nós vamos ter um momento agora de ceia. Se você puder aí pegar um pão, se você tiver aí um suco de uva, vinho, enfim, você pode cear com a gente. Se você não tiver o suco, então, de repente você não estava preparado, mas pega o pão. Pega o pão. Pega o pão. Se você tiver o suco, pegue aí na sua casa, reúna aí com a sua família, para que você possa estar junto com a gente participando. A Bíblia diz que na noite em que foi entregue, Jesus tomando o pão, Ele deu graças e o partiu. E disse: este é o meu corpo, que é entregue por vós. E semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Querido, se você fez essa oração entregando a sua vida a Jesus, você tem liberdade para participar com a gente. Então aí onde você estiver, pegue o seu pão agora, pegue
cálice, se você tiver, reúna ali com a sua família, para que juntos possamos participar deste momento. Segura o pão na sua mão, segura o cálice, para que possamos orar. Pai Celestial, nós queremos te agradecer, porque o Senhor enviou o seu Filho Jesus a este mundo para dar a vida dele em meu lugar, para dar a vida dele por mim e pelos meus irmãos. Nessa noite, Senhor, nós queremos consagrar estes elementos, o pão e o cálice, símbolos do corpo e do sangue de teu Filho Jesus Cristo. Que ao participarmos deste símbolo, possamos, Senhor, estar participando do ministério e do mistério da morte e ressurreição de Jesus. Muito obrigado, Deus. Querido, que aí na sua casa agora, você possa orar com a sua família, orar com seus filhos, orar aí com quem estiver com você. Depois disso você pode participar. Enquanto isso, a nossa banda estará ministrando aqui mais um louvor.